Nesse vídeo, nós vamos fazer uma leitura crítica de uma reportagem publicada pelo jornal O Globo em abril desse ano sobre o legado ainda incompleto da Copa do Mundo de 2014. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Lendão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, vamos fazer uma leitura crítica de uma reportagem publicada pelo jornal O Globo em abril desse ano, sobre o legado incompleto da Copa do Mundo de 2014, 10 anos depois. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o texto 1 é o texto completo da notícia, o texto 2 é a arte final da página em que a notícia foi publicada e o texto 3 é a arte final da primeira página da edição. Agora vamos supor que você já leu o material didático. Temos aí uma reportagem sobre o que ainda existe do legado da Copa do Mundo que foi realizada aqui no Brasil. Um legado que até hoje está incompleto. Então vamos fazer uma leitura crítica. Quem já assistiu às nossas outras videoaulas em que fazemos leituras críticas, sabe que na primeira fase nós fazemos perguntas sobre a notícia em si. Lembramos que essa leitura é relativa ao nosso ponto de vista. Quem tiver outro ponto de vista pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Segue um quadro. Vamos à primeira pergunta. Por que esse acontecimento foi notícia? Vamos entender o seguinte. A reportagem é sobre uma série de promessas de legado que governos estaduais e municipais prometeram, mas não entregaram. Então o fato foi notícia, podemos supor, para realçar o quanto a nossa democracia é limitada. Promessas não cumpridas é o que mais acontece. E quando isso acontece, é muito comum cada governo delegar a culpa a uma outra entidade. 40 anos depois da reabertura política, ainda continua acontecendo de as promessas feitas pelos políticos eleitos não serem cumpridas. Outra pergunta: como o fato foi apresentado? Vejam a primeira página da edição. Nessa primeira página, encontramos uma pequena chamada para a notícia que nós estamos analisando. Então, é claro que, pelo menos para o pedestre que está passando pela banca, essa notícia não chama tanta atenção. Agora, para quem compra o jornal na banca ou para quem recebe por assinatura o jornal em casa, pode até chamar a atenção para quem se interessar pelo assunto. Outra pergunta: por que o jornal deu importância e destacou o assunto? Vejam ainda nessa primeira página que a chamada para a notícia que nós estamos analisando está no meio de tantas outras, como a priorização da segurança pública pelo Congresso. Uma notícia que podemos supor passa uma imagem satisfatória. Mas se nós relacionarmos com a reportagem que nós estamos analisando, veremos que um dos problemas apontados para explicar o atraso do legado da Copa foi que um dos projetos foi rejeitado pela Câmara. Ou seja, o mesmo não se pode dizer da segurança pública, porque essa segurança sim é um item que a Câmara considera essencial. Outra pergunta: qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? É claro que passa uma imagem insatisfatória, porque uma série de legados prometidos e não cumpridos, é claro
que passa uma imagem insatisfatória? Bem, agora vamos para a segunda fase da leitura crítica, em que nós analisamos as escolhas feitas pelo autor. Segue um quadro. Vamos à primeira pergunta. Qual o tipo de sujeito explícito ou indeterminado utilizado no título? Bem, podemos responder isso considerando o subtítulo, ou seja, a parte depois do termo 10 anos depois. Trata-se de um sujeito explícito, no caso, tudo isso que nós estamos destacando em vermelho agora. Reparem que esse subtítulo é uma oração na voz passiva sintética, ou seja, que não se refere ao agente da passiva, que no caso dessa frase seria quem deveria entregar as obras, ou seja, os governos estaduais e municipais. Então esse subtítulo poderia ter sido escrito assim como está agora logo abaixo. Então, é claro que se o subtítulo viesse assim, podemos supor que a responsabilidade por toda a não conclusão do legado seria atribuída a tais governos, quando nós sabemos muito bem que não são os únicos responsáveis. Agora uma segunda pergunta. Quem são os entrevistados e qual é o tipo de discurso, direto ou indireto, utilizado para cada um? Em geral, nós fazemos essas duas perguntas separadamente, mas agora nós vamos fazer essas duas perguntas juntamente. Os entrevistados são o jornalista Rodrigo Lois, que forneceu informações de sua pesquisa de mestrado, Zeca Brandão, arquiteto e urbanista, Thaís Furtado, também arquiteta e urbanista, a Prefeitura de Manaus, o Governo do Estado do Mato Grosso, Daniel Caribé, coordenador do Observatório de Mobilidade de Salvador, a Prefeitura de Porto Alegre, o Governo do Estado do Paraná, a Gestão Local de Brasília e o Governo do Estado de São Paulo. Desses 10 entrevistados, os que nós estamos destacando em vermelho foram os que tiveram discurso direto. Todos os outros tiveram discurso indireto, ou seja, todos os governos, tanto estaduais quanto municipais, tiveram discurso indireto, o que fez com que tudo que esses governos tenham dito ficasse nas palavras do jornalista autor dessa reportagem. Uma outra pergunta: houve termos de autorreferência, ou seja, que revelem a opinião do autor? Sim, vejam esse trecho. Vocês concordam com o que está destacado em vermelho? Será que tais obras não eram mesmo essenciais para o torneio? Pensem e respondam para si mesmos. Uma última pergunta: houve emprego de adjetivos, advérbios e ou eufemismos? Não, por acaso não. Essa aula está sendo publicada no dia 10 de julho. Anteontem fez 10 anos desde que, naquele ano, a seleção brasileira de futebol sofreu aquele que foi seu maior vexame de toda a história. Tomou 7-1 da Alemanha em pleno Mineirão. A notícia que nós analisamos mostra o quanto, antes de a Copa acontecer, o legado prometido já não estava entregue. Isso sem falar de alguns fatos que nem aparecem nessa reportagem. O primeiro jogo da Copa tinha sido no estádio do Itaquerão, que contava com uma cobertura incompleta, um dos muitos exemplos da infraestrutura improvisada que estava sendo apresentada a todos os que vinham para o Brasil presenciar a Copa. A derrota no futebol refletiu, de alguma maneira, a derrota na infraestrutura e a derrota de todos os investimentos que tinham sido feitos para que a Copa acontecesse. Eu me lembro de pessoas que pensavam que se o Brasil fosse campeão, o governo Dilma iria sair muito fortalecido. Só que esse governo acabou sendo reeleito 3 meses depois do grande vexame do futebol. Então, será verdade que uma derrota daquela magnitude enfraqueceu o governo? Pensem nisso e respondam para si mesmos.
O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.